para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, mas enquanto você abre, eu quero perguntar para você, quando se fala sobre reino de Deus, o que você imagina? Pense agora, o que é reino de Deus? Talvez algumas pessoas vão imaginar um lugar. Quem imaginou um lugar, levanta a mão, me ajuda. Ok, uma boa parte pensou um lugar. Como é o reino de Deus? Eu pergunto para você, você acha que o reino de Deus tem doença? Você acha que no reino de Deus existe lugar para tristeza? Você acha que no reino de Deus existe lugar para preocupação? Você acha que no reino de Deus existe lugar para maldade? Não há. Eu quero então ler com você Mateus 4, os versículos 12 e 17, porque nós vamos em direção ao acesso ao reino de Deus que nós recebemos, mas primeiro precisamos entender o que é reino de Deus. Precisamos entender como chegar, como ter esse acesso ao reino de Deus e vivermos plenamente isso. Mateus 4, versículo 12, diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Esse foi o time. Agora vamos pular para o 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Primeiro ponto aqui, Jesus está declarando o que ele veio fazer. Ele está aqui através dessa declaração, deixando claro a sua missão. Jesus veio para declarar que nós devemos nos arrepender para que possamos alcançar o reino dos céus. O arrependimento é o caminho para a salvação. Quantos salvos em Cristo temos aqui? Levanta a mão, faz assim. Ô glória! Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus ou que está andando afastado dele, entregue a sua vida para Jesus. Entre pelo caminho do arrependimento. Jesus entregou a sua vida na cruz por amor a você, para que você possa encontrar salvação, porém tem muito mais, é sobre isso que eu quero falar aqui. O arrependimento é a porta. Então eu quero aqui fazer uma ilustração. Imagine que aqui é a porta do arrependimento, aqui está a cruz. Através da cruz, nós acessamos a Deus. Somos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Amém? Entenderam? Do lado de cá está o outro extremo que Jesus nos falou. Está próximo ao reino dos céus. Diga, reino dos céus. Reino de Deus. Nós vamos trabalhar nessa dança aqui agora. O arrependimento é o caminho. Entramos, então, nessa nova jornada em direção ao reino dos céus. Só que viver como o reino de Deus é que é o objetivo. Grave isso. Porque muitos cristãos vivem somente aqui nesse lado. Vivem uma vida tentando conservar a sua salvação. Vivem uma vida como meros pecadores salvos pela graça de Deus. Glória a Deus por isso. Uma salva de palmas para Jesus. Arranja uma água para mim, Sandra, por favor. Eu estou ficando com a garganta seca. Nós entramos então por essa porta do arrependimento. Somos pessoas que fomos salvos pela graça de Deus. E isso é motivo de alegria. Porém, o Senhor veio trazer o reino, deu acesso, e essa caminhada aqui nessa jornada vai depender do quanto nós compreendemos e praticamos aquilo que já foi dado a cada um de nós. A cruz do arrependimento abre acesso à ressurreição como reino de Deus. A cruz é o caminho para a ressurreição. Diga, a cruz é o caminho para a ressurreição. Amém?
O arrependimento é o caminho para o reino de Deus. Agora vamos responder, onde é que está o reino de Deus? Se você não avançar nessa trajetória de forma consciente, você vai acabar ficando limitado e não vai experimentar a plenitude que Deus tem. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos cristãos. Permanecem num estágio onde são salvos pela graça, pecadores que foram salvos pela graça de Jesus, mas ficam limitados em viver como filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque é preciso caminhar nessa trajetória. Lembra que falamos uns domingos atrás, nós vamos sendo transformados de glória em glória? Existe um acesso a você. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, vai. Interage comigo. Existe uma chave aí nessa tua mão. A chave do reino dos céus. E a palavra nessa noite vai em direção de você sair dessa condição aqui. Pode baixar, obrigado. Dessa condição de apenas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e que foram salvos pela graça, e você vive aqui num campo guerreando pela tua salvação, só que tem muito mais. Tem muito mais. Então vamos lá. Vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios 2, 4. Eu quero dizer para você que nessa trajetória, passando pela cruz do arrependimento, você passa a ser um filho e uma filha que recebeu uma condição poderosa. Está lá em Efésios 4. Efésios 2, 4. 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são presente de Deus, somos salvos pela graça de Deus. Quem é feliz por isso? Oh, glória! Agora vem mais, versículo 6. E juntamente com ele, ele quem? Jesus. Juntamente com ele, nos ressuscitou. Lembra? Cruz, ressurreição. Ao arrependimento leva ao reino. Juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, nos dê entendimento do que isso significa. Faz aquilo que você ama fazer. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Claudinho, diminui um pouco o volume do meu microfone, por favor. Você sabe que condição é essa? O Senhor está falando essa noite para você, te lembrando de que existe uma condição já dada a você de estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, e isso é uma condição de filho e filha do Rei, que reina, porque o Senhor é Rei sobre tudo e todos. Quem é filho e filha do Rei é o quê? As mulheres são princesas e os homens são príncipes. Essa é uma das nossas maiores dificuldades de entendimento. Lembrar durante a jornada da nossa vida que nós recebemos essa condição porque muitas vezes nós não lembramos dessa realidade. Nós não acessamos essa realidade do reino. Se Jesus falou, se Paulo falou que nós estamos, ele não falou que vocês vão assentar. Porque muitas vezes nós pensamos que reino de Deus é uma coisa que nós só vamos alcançar depois que nós morrermos aqui e aí vamos para o céu. Não! Nós já estamos vivendo o reino de Deus já aqui. Então dá uma catucada na pessoa do teu lado e fala aí: acorda! Ei! Receba essa palavra em nome de Jesus. Porque conforme nós vamos... Tem alguém dormindo aí? Não, né? Conforme nós vamos entendendo a palavra, nós começamos a mudar toda
a perspectiva de vida e vamos acessando o reino de Deus. Aconteceu uma coisa comigo. Eu fui atleta, aquele que a maioria sabe. Aconteceu que, durante os primeiros anos da minha vida como atleta, eu percebi que eu tinha algumas habilidades. Eu era atacante e o atacante procura prevalecer contra os defensores. Acho que todo mundo entende essa linguagem, né? E eu tinha umas características que eu usava como atacante. Eu era rápido, tinha velocidade e técnica. Então eu usava isso para romper a linha defensiva. Depois, quando eu fui jogar lá no juvenil, no júnior, juvenil para o júnior, isso então eu já tinha 17, 18 anos, aí eu comecei a perceber que eu tinha mais algumas coisas, algo chamado habilidade. E eu comecei a treinar isso, Dudu, e comecei a treinar certos dribles, e eu falei, uau, eu consigo fazer umas coisas que eu não sabia que eu sabia fazer. Eu podia fazer. Eu comecei então a treinar, pedalar, gingar, ir para cima, trocar de posição, de direção rápido. Falei, uau! E começou a dar resultado. Até os meus colegas me chamavam de maluco. Nos treinos eu ficava treinando, indo para cima toda hora. Tomava a dura do treinador e brigava comigo. Mas eu falei, cara, eu preciso treinar isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem uma condição durante anos da nossa vida e a gente não sabe que tem. Tem potencialidades em nós que nós não conhecemos. E nós já recebemos da parte de Deus. E tudo começa por meio da fé. Depois que eu fui entendendo isso, eu comecei a deslanchar. Comecei então a produzir de uma forma mais ampla e mais efetiva do que eu produzia antes. E eu fiquei assim, na boa, vou falar para vocês, eu fiquei assim, meu Deus. Por que eu não descobri isso antes? Quanto que eu perdi de oportunidades porque eu não sabia que eu tinha isso em mim. A mesma coisa é espiritualmente falando. Tem coisas em você, tem potencialidades em você que está em Cristo, que precisam vir para fora e que o Senhor está chamando a tua atenção nessa noite para que você saia da normalidade, saia da condição que você está vivendo hoje, para acessar o reino de Deus e viver aquilo que Jesus tem para você. Diga, eu recebo. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Jesus pega os discípulos, diga, discípulo. Diz assim, vocês não dirão que o reino está lá, ou está aqui, está lá. O reino está onde? Entre vocês, entre nós. Esse entre, essa palavra, e até algumas traduções, está dizendo que é em. É um entre, não é Jesus andando ao redor. É entre em nós, passeando em nós, através de nós. Diga, o reino de Deus não está num lugar longe. O reino de Deus é acessado pelo Espírito Santo, que habita no meu espírito. Diga amém. Então o Espírito Santo de Deus nos dá acesso ao reino de Deus. Então todos os que estão aqui, que já entregaram a sua vida para Jesus e receberam o Espírito Santo, têm acesso livre ao reino de Deus. Mas nós precisamos quebrar algumas mentalidades que nos impedem de viver mais plenamente essa condição que já recebemos em Cristo Jesus. Porque Jesus falou lá em João 1,12, que todos aqueles que creram e o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder, a condição de serem feitos filhos de Deus. Então não dá para vivermos menos do que o nosso Pai já disponibilizou para cada um de nós. Então estamos hoje entrando numa jornada, preste atenção nisso, porque eu entendo da parte do Espírito Santo que hoje é uma mensagem que vem em direção a apontarmos nós como família IBG, como família espiritual, nessa direção de acessarmos o reino de Deus de uma forma como nunca antes, vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós, para fazer através de nós. Deus tem planos e sonhos para realizar através de você, através de mim e através de nós como família. E nós vamos acessando esse plano de Deus, a vontade de Deus que está no céu, aqui na terra,
conforme nós vamos crescendo, entendendo quem nós somos em Cristo, a nossa identidade sendo transformada à imagem de Jesus, e nós então crescendo em entender quem somos em Cristo e o que foi disponibilizado para cada um de nós então vamos trazer essa realidade para a terra. Isso vai alterar a rota da nossa história. Eu sei que eu estou falando porque eu tenho vivido isso. Só que o Senhor está nos levando a viver algo muito mais, porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E os caminhos de Deus são muito maiores que os nossos caminhos. E quem crê nessa palavra, diga um amém bem forte. Então vamos caminhar, eu não sei quanto tempo. Possivelmente, hoje eu vou aqui abordar de uma forma ampla alguns pontos. E possivelmente nos próximos domingos nós vamos nos aprofundar em pontos específicos. Então eu te convido a não perder nenhum culto. Então, o reino de Deus está em nós, está nos discípulos de Jesus. Nós recebemos essa condição. E compreender esse reino é fundamental para que essa condição já disponibilizada seja experimentada. Então fala bem forte: eu quero experimentar mais do reino de Deus na minha vida, aqui, já. Eu estou com sangue nos olhos e faca nos dentes. Eu estou querendo mais. Quem tem sede e fome? Que venha sede e fome dessa presença, do mover de Deus na sua vida, que vai mudar a realidade da sua família, da sua casa, que vai trazer novos sonhos, que vai abrir novos caminhos. Revelação de Deus, cura no seu interior, cura física, cura emocional, cura espiritual. Vai abrir um novo e vivo caminho. A vontade de Deus que está no céu vem para a terra. E os planos de Deus são de paz e não de mal. Amém? O reino de Deus é um reino de um Pai celestial que é bom. Diga amém. E a orfandade espiritual cai. Lembra que conversamos domingo retrasado? Possivelmente vamos conversar outros pontos, alguns domingos. Conforme nós vamos crescendo como reino, conforme nós vamos acessando esse reino, vem mais liberdade e confiança. O reino de Deus é lugar de ficar escravo no pecado? Não. Então, quanto mais nós crescemos em quem somos em Cristo, menos escravos do pecado nós ficamos. Mais vamos sendo transformados. O medo vai se esvaindo. Por que você fica preocupado? Tem alguém aqui preocupado, ansioso? Eu quero dizer para você que reino de Deus tem despreocupação. Ei, glória, digo recebo. Receba a paz que excede todo entendimento. É esse acesso que nós temos. A gente recebe paz em meio à guerra. É alegria, pode estar tudo ruim. Vem alegria mesmo em meio a tristezas. Isso é bíblico. Nós vemos Paulo, nós vemos os discípulos de Jesus tomando surra, espancados, presos e louvando ao Senhor. Vemos Pedro nessa condição. Quem lembra das passagens do Novo Testamento? Atos principalmente, Atos 17, Atos 16. Encontrar esse reino e viver esse reino é algo que traz um fortalecimento interior tão intenso, que nos traz essa condição e essa blindagem, onde nós podemos acessar por meio do Espírito Santo paz em meio à tristeza, alegria no meio da guerra, vida onde tudo parece morte. Isso é o que há da parte de Deus disponível para cada um de nós, e nós precisamos crer. Acessamos isso por meio da fé. É esperança onde parece não ter luz no fim do túnel. Isso é reino de Deus e é real. Conforme nós vamos crescendo em viver o reino de Deus, não prevalece mais a velha criatura, o nosso velho eu que tenta ressuscitar. E aí você vai lá e bota essa velha criatura no seu lugar, por meio do Espírito Santo. Diga amém. Aquela velha criatura que tenta pensar da forma errada. Você sabe que eu falei hoje de manhã, eu quero falar aqui novamente. Nós podemos fazer um exercício. Eu quero te ajudar nesse sentido. Sabe aquele desenho animado que tem um anjinho e o diabinho? Sabe?
Nunca viu o desenho animado? Que fica aqui o anjinho falando para você fazer a coisa boa e o diabinho aqui no teu ombro falando para você fazer a coisa ruim? A gente vive mais ou menos isso no nosso dia a dia, sim ou não? Já percebeu também aquelas vezes em que você, na sua razão, sabe o que é certo a fazer, mas a sua vontade te conduz a fazer o que é errado? É só comigo que acontece? Não, né? Tá bom. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos e falamos ou sentimos aquilo que Paulo relata na sua carta, e o bem que ele quer fazer, ele não faz? Existem basicamente dois eus em você. Existe o eu espiritual, existe o eu carnal, carne, alma e corpo. Os dois combatem entre si. Quanto mais você vai se enchendo da presença de Deus, da palavra de Deus, conforme você vai se alimentando das coisas do céu, você vai ficando mais forte no espírito. A carne se retroalimenta, se autoalimenta, tá? Não precisa de nada para alimentar, é só estar vivo que ela se alimenta. O espírito você precisa alimentar com a palavra, com oração, com comunhão. E chegam alguns momentos da vida, por exemplo, tem dia que você não está nem um pouco a fim de vir no culto, sim ou não? Até eu. E no espírito você sabe, poxa, eu preciso estar no culto. Porque a palavra de Deus, pô, Deus vai falar comigo, é louvor, é os irmãos, mas a sua carne, naquele momento, está lá tentando te envolver, tentando jogar argumentos para o seu racional. E a sua alma, ela envolve o racional. É nessa hora que você precisa acessar, por meio da fé, as palavras, e o seu eu espírito começar a dar declarações para a sua carne. Você precisa aconselhar você mesmo. Você precisa liberar palavras a você mesmo. O teu eu espiritual, naquele momento que você está lá querendo fazer uma coisa errada, você precisa declarar, falar: Sérgio carne, Sérgio alma, para de pensar coisa errada, para de querer pensar mal do motorista tartaruga que está na tua frente, abençoa ele, declara que é livramento do Senhor, aleluia, Deus está te guardando, amém? Libera a palavra profética de vida para você mesmo. Só que tem hora que a tua alma quer falar mais alto, é aí que entra o teu eu espiritual. Profetize a palavra, libere a palavra. Quanto mais você vai acessando a palavra, você vai reconhecendo quem você é em Cristo. E o teu eu carne não vai entrar no céu. Sabe o que acontece nessa jornada? Muitas pessoas param aqui. São salvas, tem Jesus, mas não experimentam o melhor do reino de Deus. Estão salvos pela graça, mas não acessam aquela vida plena que Jesus falou em João 10:10. É por isso que muitas pessoas entram pelas portas da cruz do arrependimento e avançam e experimentam mais do que pessoas que estão há 10, 15 anos na fé. Porque a vida espiritual não tem a ver com o tempo, não tem a ver com o cronos. Tem a ver com fome e sede da presença. Às vezes tem gente que chegou ano passado, está anos de luz na frente, tem gente desde o século passado. As pessoas param aqui e as coisas da vida, elas vão envolvendo, a alma vai prevalecendo e a transformação, a imagem de Cristo e viver tudo aquilo que
já está reservado no céu, fica limitado. Por quê? Porque não há uma entrega maior. A transformação de glória em glória, o processo gradativo de transformação em Cristo, ele demanda entrega, demanda humildade, demanda rendição a Deus, demanda buscar, ansiar por essa presença maravilhosa, demanda crescer com um coração grato, demanda crescer com uma vida de devoção a Deus. E essa devoção a Deus, essa vida de adoração, ela se manifesta nos relacionamentos. A forma pela qual nós lidamos com as situações da vida, com as pessoas, mostram o quão espiritual nós somos. Como diz João lá na sua primeira carta, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, se nós não amamos aos irmãos, ou odiamos os irmãos a quem nós vemos, nós não temos como amar a Deus que nós não vemos. O quanto nós liberamos de Jesus nos relacionamentos mostra o quanto de reino de Deus nós temos. Reino de Deus, o coração do reino de Deus ama o próximo, ama as pessoas, tem uma ótica diferente, não olha de forma humana, deseja que os outros sejam salvos, deseja que o perdido seja encontrado, vive para isso, doa de si mesmo, abre a sua casa para o grupo de crescimento, deseja servir nos ministérios, é missionário lá no trabalho, fica de olho para aproveitar qualquer oportunidade que apareça para falar daquilo que tem experimentado do amor de Deus para a vida daquelas pessoas que estão ao redor. Reino de Deus é saúde sobre a enfermidade. Tem doença no céu? Quem tem acesso ao céu, diga eu. Só 20% entendeu. Quem tem acesso ao céu, diga eu. Discípulos e discípulas de Jesus têm acesso ao céu. Então, como é que isso funciona? Ainda que nós estejamos num mundo que jaz no maligno, ainda que estamos num mundo em que sofremos ataques de enfermidade e tudo mais, existe uma realidade que está sobre todos nós aqui, sobre as nossas vidas. Vida de Deus, saúde plena. Eu quero aqui liberar uma palavra para vocês. Às vezes, nós oramos por uma pessoa e ela é curada, e por outra pessoa ela não é curada. Temos visto muitas curas no nosso meio, e é muito bom, é muito legal. A Jenny estava contando que estava com uma enxaqueca, acho que era enxaqueca, me corrijam aí, era enxaqueca, dor de cabeça? Foi agora, esses dias, que isso aconteceu? E ela exercendo fé, orando, mas ela sentiu no espírito de pedir para o marido dela orar, o Davi, do jeitão tranquilão dele. E pediu: você é meu marido, é autoridade sobre a minha vida, bota a mão na minha cabeça aqui e ora. E o Davi não arredou o pé não. Do jeitão dele tranquilão, foi lá, e a Jenny conta ali, né, que ele do jeito dele, todo amoroso, ele não chegou aí, em nome de Jesus, todo mal, toda dor de cabeça, não, ele chegou lá e... em nome de Jesus. E orou tranquilão. Cara, cura, né? Aí a Jenny... foi como ter tirado com a mão. E ela estava glorificando. Amém? Jesus é bom, né? Os dois viram aquilo e se alegraram e celebraram, contaram o testemunho.
Uma vez eu saí com um pastor, tem anos, pastor de uma outra igreja, amigo meu, e a gente foi orar pela esposa de um outro pastor. Chegamos lá e demorou um monte para eles atenderem a gente, porque ela, não sei o que estava acontecendo com ela. Estávamos na casa deles e esperamos. E aí chegou o momento, ela veio e nós fomos orar por ela, e esse pastor tem dom de cura. E eu falei, pastorzão, ora que eu vou junto contigo, né? E aí ele botou a mão lá e eu falei, agora nós vamos descer o céu nesse lugar, né? Aí ele chegou, seja curada em nome de Jesus. Eu, não, só isso, pensei, só isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem a ver com a gente. Quem cura não é a gente. Quem é que cura? Jesus. E se a cura não vier do jeito que a gente pensa? Amém também. Deus continua sendo Deus. Sabe qual é o nosso problema? Que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, ou no nosso tempo, nós enfraquecemos em fé. Eu quero dizer que nessa noite, Deus continua sendo poderoso para curar. O reino de Deus continua sendo disponível, estando disponível para mim e para você. Continue exercendo fé. Continue declarando a palavra de Deus. A cura pode vir à mesma hora. E se por acaso não vier, continue declarando e profetizando, porque Deus é Deus. Uma hora isso vai acabar. Em nome de Jesus. Amém? Pode ter certeza. Agora, o que não pode acontecer é você perder a tua fé. Continue crescendo em fé como reino de Deus e exercendo a fé. Porque é isso que vai abrir, ou melhor, continuar abrindo as possibilidades do céu descer, se manifestar. Tem coisas que a gente não entende, são mistérios de Deus. E um dos outros problemas nossos é que a gente quer entender, a gente quer controlar. Só que nós não vamos entender muitas coisas. E pelo fato de nós não entendermos, isso não significa que Deus continuou de ser Deus. Deus continua sendo Deus, o céu continua disponível para nós. Eu quero fortalecer a tua fé nessa noite, dizendo o seguinte: continue, faça o que Jesus falou, faz igual a viúva pobre. Continue orando, né, Marcão? Orando. Tem um termo que eu li num livro há anos e anos atrás, décadas atrás, orar até. Diga, orar até. Então não pare de orar, não perca a sua fé, continue avançando, continue declarando, ainda que os teus olhos não vejam, ainda que você não sinta, ainda que pareça que não vai acontecer, continue orando, lembrando que Deus continua sendo todo-poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso que vai abrir a possibilidade para a mudança da tua realidade, em nome de Jesus, amém? Tanto interna quanto externa. Reino de Deus transforma as dores da sua vida num propósito eterno. Eu comecei a vida tudo errado. Eu e minha esposa começamos tudo errado. E Deus transformou maldição em bênção. Deus transformou derrota e humilhação em vitória e testemunho para trazer vida à vida de tantas e tantas pessoas. Esse ano está sendo o ano de recorde em casamentos. Foram 9 até agora. E ontem foi uma boda de prata. Sexta-feira que vem tem outro. Talvez a gente alcance a marca de um casamento, em média um casamento por mês, num ano. E eu fico olhando assim, é graça de Jesus, né? Ver casamentos abençoados, transformados, a glória de Deus chegando, é maravilhoso demais. A gente olha para nós começamos tudo errado, uma desgraceira, e Jesus veio e fez a obra. E a gente olha, é graça de Deus. Agora, a graça de Deus entrou e nós
tivemos que continuar caminhando. Para quê? Para não deixar com que as divergências virassem conflito e os conflitos não virassem. Eis o pessoal do seminário aí, tá vendo? Seminário de casais. Vamos aprendendo isso. Vamos entendendo que, fazendo uma palhinha do seminário de casais, vamos entendendo que o casamento, se o casal não vai crescendo em maturidade, os solteiros vão aprendendo aí, o casal não vai aprendendo a lidar com maturidade, com as diferenças e divergências, vai deixando virar conflito ou briga, e isso vai desgastando a relação. Primeiro degrau, ladeira abaixo, é o esfriamento. A relação vai esfriando. Se continuar não aprendendo a lidar com isso, aí o casamento entra no distanciamento. Talvez alguns casais estão aqui. Eu não ia falar isso aqui, mas é para falar agora. Vai orar no final sobre isso também. E se ainda persiste esse desgaste, o distanciamento vira indiferença. Aí fica naquela coisa assim, ó. Ah, não adianta falar. E aí é UTI espiritual. Relacional também. E um casamento que está prestes a terminar. E uma família a ser destruída. Mas esse negócio não é para você não. Em nome de Jesus. Famílias abençoadas, famílias restauradas. Amém? Diga eu recebo. Seus filhos abençoados. Você vendo seus filhos tendo casamentos abençoados, sendo felizes. Seus filhos dos seus filhos. Como é bom ser avô, meu Deus. É bom demais. Crescendo em saúde. Crescendo como homens e mulheres de Deus. Diga eu recebo essa palavra. Essa é a palavra para as nossas vidas. É para você, é para mim. E vamos crescendo em viver isso. O reino de Deus, ele já agora é deleite, é viver se deleitando nesse reino eterno. Eu não sei como é que é a tua vida, eu não sei se você vai adorar para cumprir uma tarefa religiosa, eu não sei se você vai para o seu TSD com vontade de chegar lá. Eu me lembro quando eu trabalhava em 5 empregos, eu ganhei o Pai do Cris. Lembra do seriado Pai do Cris lá? Como é que é o nome do seriado? Eu venci o Július, porque eu tive 5 empregos. É verdade, de segunda a domingo. E eu tinha uma brecha no sábado de manhã. Gente, eu aproveitava aquele sábado de manhã e eu entrava no quarto e a minha esposa ficava brava porque era o dia da faxina. E eu falava, deixa eu buscar a Deus. No começo ela ficou chateada, mas depois ela entendeu, viu que era melhor deixar eu buscando a Deus, que ia ser melhor para ela também. E aí, e deu um bom resultado, óbvio, né? E eu buscava a Deus com uma sede, com uma... Gente, era um encontro, eu ligava o meu louvor, pegava a minha Bíblia, meu caderno de meditação, ia lá, porque durante a semana eu tinha só 15 minutos, 20 para buscar o Senhor, e aqueles momentos eram um céu na terra. Eu passo por Massaranduba hoje, que eu trabalhava 2 vezes por semana lá em Massaranduba, no departamento de esportes. E aí eu tinha o meu devocional numa árvorezinha entre o ginásio Massaranduba e a estrada. Tinha uma árvore. Arrancaram a árvore, passei esse dia, fiquei triste. Eu tive tantos momentos de céu na terra debaixo daquela árvore. 15, 20 minutos. Eu ia, almoçava correndo, voltava para lá. Dava um cochilinho de 10 minutos, acordava e dá-lhe Bíblia e tal. E depois eu voltava para a parte da tarde voando, né? Depois ia para a faculdade. Depois tinha dias que eu ia dar treino de personal. Eu não sei como é o seu desejo de entrar na presença de Deus. Porque a gente acessa o reino e é o melhor lugar para nós estarmos. Se isso é um peso e tal, tem alguma coisa que precisa mudar. Se tem outras coisas nessa vida que tem maior valor, eu vou falar para você. Você precisa avançar. Você precisa avançar em conhecer esse Jesus maravilhoso. Ei, é tão bom viver. É um lugar de segurança, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é ruim de explicar, difícil de explicar. Olha, eu amo a minha esposa demais da conta, como diz o goiano ou mineiro.
demais da conta. É um trembão só. Mas eu amo mais Jesus. E ela também, a mesma coisa. Vocês acreditam? Eu vou falar. Eu não estou vendo ela aqui na frente, então eu vou falar. Vocês acreditam que ela fez aniversário essa semana e ela escolheu passar o aniversário dela com Jesus e não comigo? Ela foi fazer retiro. Ela ficou lá em Navegantes, no nosso apartamento lá. Foi no dia anterior e voltou no dia seguinte do aniversário. Eu tive que levar e buscar ainda. Dormi sem esposa 2 noites. Queria passar o aniversário dela com ela. E ela estava lá. Eu quero estar com Jesus, quero estar com Deus. Coisa boa, né, gente? Isso é maravilhoso demais. Isso traz um baita resultado para nós, viu? Então, esposas, empurrem seus maridos para Deus. Maridos, empurrem suas esposas para Deus. Dá um resultado bem legal. Enfim. Como é a sua vida de deleite no reino de Deus? Você tem buscado os dons espirituais? Tem pessoas que essa semana passada receberam dons espirituais novos. Tem pessoas que estão tendo experiências sobrenaturais com Deus. Você deseja isso? Você quer crescer em revelação da parte de Deus? Você quer uma transformação no seu interior? Você quer ser diferente de verdade? Tem o reino dos céus liberado para nós. Não dá para a gente viver do mesmo jeito. Se permitir viver do mesmo jeito. Nós precisamos desejar desatar nessa presença. Nós precisamos crescer em fome e sede para que esse reino venha brotar com mais intensidade em nós. E no meio desse mundo injusto, no meio de tantas coisas, tantas notícias ruins, quem governa sobre nós é o reino dos céus. É Ele que tem domínio sobre nós. Então, pode vir o apocalipse, não quero nem saber. Eu sei que é Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Enquanto a gente estiver aqui, como igreja, nós continuamos sendo luzeiros nesse mundo. Nós não somos influenciados pelas notícias externas, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E é essa confiança que nos conduz e nos leva a experimentar. Quem aqui acredita que Deus é um Deus do impossível? Amém mesmo? Mas e quando o calo aperta? Quando a dor vem? Quando a porta está fechada? Quando a dor está intensa? Quando a alma está aflita? Quando as coisas não parecem que vão acontecer? Deus continua sendo o Deus do impossível. E essas realidades podem sim ser trazidas para a terra. Diga, todas as impossibilidades são possíveis. Diga, tudo que é impossível é totalmente possível para Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! E para fechar, reino de Deus é um lugar em que a vida sai de uma coisa aleatória. Faz aquilo que você ama fazer, dá uma olhadinha para o lado e diz assim: você não tem destino. Tem o que então? Diga assim, ó, você tem Deustino. Aquilo que Deus tem preparado para você é o que tu vai experimentar em nome de Jesus. Amém? Isso certamente vai te levar a coisas que você não está pensando, porque os planos de Deus são maiores que os nossos, e os caminhos de Deus maiores que os nossos caminhos. A vida ganha significado e propósitos eternos. Teus projetos vão mudar, teus planos ampliam. Aí você atrai o reino de Deus para sua casa, sua família. Eu não sei, gente, eu preciso orar por casamento nessa noite. Sinto da parte de Deus. Preciso orar por casamentos nessa noite.
Nós vamos orar por isso, me lembra aí. Famílias transformadas. Estou sentindo uma unção essa liberação de transformação familiar. Em nome de Jesus. Projetos pessoais e sonhos novos. Quem quer sonhos novos da parte de Deus? Oh, glória! Ó, grava o seguinte. Sonhos novos demandam fé. E a fé sempre vai ofender o natural, tá? Está preparado? Você quer viver isso ou você vai ficar na sua? Naquilo que te dá controle? Naquilo que você está acostumado? Quem quer viver mais de Deus, esteja preparado, porque Deus vai te levar a voos mais altos e experiências maiores. Grava isso. Reino de Deus é onde não se vive mais buscando vitória. Ih, embolou, Sérgio. Reino de Deus é onde não se vive mais buscando vitória. Porque quem tem o reino de Deus vive a partir de uma vitória já conquistada por Jesus na cruz. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Quando a gente vira essa chave, o reino espiritual amplia e nós partimos não de pessoas que estão querendo caçar a vitória, mas de pessoas que já têm e vão aprendendo a transitar nessa jornada de trazer essa vitória já conquistada na cruz para a nossa realidade material, física, emocional, comportamental. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que você creia nisso e lembre disso para o resto da sua vida. E que você parta disso, dessa condição já recebida. Porque a partir disso, a sua mente vai mudar. Você vai crescer numa mentalidade do reino dos céus aqui na terra. E você vai então gerenciar toda a sua vida com outra ótica e com outro poder. Com uma graça de Deus e com uma unção sobrenaturais. E toda essa transformação apontará para Ele, porque em tudo você poderá dizer: obrigado, Senhor. Vem teu reino, seja feita a tua vontade. Estou assentado contigo nas regiões celestiais. Venha o teu reino sobre as famílias. Venha o teu reino sobre os nossos projetos. Venha o teu reino sobre as nossas casas. Venha o teu reino sobre os nossos irmãos. A tua vontade está no céu. E nós temos acesso a essa vontade. E vamos crescendo em aprender a entrar por esse acesso e viver tudo aquilo que Deus tem. Então, em nome de Jesus, todo medo vai embora, toda trava, toda cadeia, todo receio, todo mal, toda enfermidade no corpo, na alma, no espírito, vai embora em nome de Jesus. Diga: recebo. Vamos entrar com intensidade nesse acesso ao reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Dá uma salva de palmas para Jesus, levanta aí, vamos orar então. Vamos para a prática. Em nome de Jesus.